Vá e seja feliz, porque o ser humano tem o direito, o dever e a obrigação de ser feliz. Salve, meus queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui que nós estamos deixando preparado para vocês aproveitarem, para vocês curtirem e para vocês terem sempre recebendo nas segundas, nas sextas, conteúdos inéditos, por mais que seja gravação, pois hoje é uma gravação, meus queridos irmãos. Então, já vamos auxiliando, porque muitos virão depois no chat perguntando, vai ser live, não é live, é live, não é live? Não, é gravação. É uma live, mas é uma gravação. E lembro a todos também que nós deixaremos o chat fechado. Então, para você entrar lá e compartilhar, comentar, você precisa se inscrever no canal, tá? É uma experiência que estamos fazendo, vamos ver como anda, se muda algumas coisas, se não muda outras. Então, foi uma decisão tomada e vamos ver como que é no decorrer desse processo, tá? E é só se inscrever, descer ali no botãozinho, se inscrever e você tem acesso direto ao conteúdo. E é isso, né? Acho que a gente não tem muitos avisos a dar, a não ser dizer nos ajude curtindo, nos ajude compartilhando, nos ajude seguindo os demais canais que nós temos. Temos o canal Portal Paz, esse que estamos sempre presentes. Temos o canal do Jordelei, que também estamos sempre presentes. Temos o canal de cortes do portal. Até coloco aqui rapidinho para que vocês possam ver as inúmeras coisas que temos, ó. Canal do Jordelei, Portal Paz 1 no Instagram, Portal Paz no TikTok, Portal Paz 1 no X, e a Cortes do Portal, nosso novo canal só de cortes, e ainda temos o Spotify com podcasts, mas eu tenho a outra aqui também, aonde que mostra, ó, o primeiro, Portal Paz. Então nós temos essas possibilidades e sempre é muito importante a sua participação, a sua colaboração conosco. Ajudando dessa forma, a gente faz com que o canal prospere mais e ele prosperando, as redes possam ver que são conteúdos relevantes e então entregar para mais pessoas. Esse é o nosso único e especial objetivo aqui. Robson, depois dos avisos dados, Minas está quente assim também? Que nada, aqui está super tranquilo, o clima aqui sempre é muito bom. Olá, pessoas queridas, né, do Portal Paz. O Jordelei ainda não me deu a oportunidade de dar boa noite para vocês. Então, boa noite, pessoas queridas da Egrégora que estão assistindo, né, essa gravação que está sendo preparada com bastante cuidado. Quando o Jordelei fala, né, o chat vai estar fechado, não é desativado, o chat está ativado, porém só conseguem fazer comentários aquelas pessoas que são inscritas. Então, vocês devem se inscrever para conseguir fazer comentário, porque existem lives que eles desativam os comentários, né? Então, aí ninguém consegue comentar nada e a pessoa fica só assistindo. Eu já vejo muitas lives, né? Ou, às vezes, gravações que a pessoa quer que a turma preste atenção no conteúdo naquela hora
Então, eles fecham os comentários daqueles minutinhos ali, e aí todo mundo fica só interagindo através do vídeo, né? Depois eles abrem os comentários de novo. Então, só quem tem a inscrição vai conseguir fazer comentário. E sobre as perguntas, podem fazer perguntas aí. Eu pretendo garimpar as perguntas que vão aparecer no chat nesse período que Jordelei não vai estar. É claro que a seleção das perguntas, né? Eu estou utilizando perguntas anteriores, que ficaram sem ser respondidas nas lives dos meses anteriores, mas as que vão ser colocadas em fevereiro e ainda não estão na lista, especialmente as que tiverem relação com o tema que o mentor tiver abordado, porque é natural que a pessoa assistindo aquele assunto vai despertar dúvidas, e aí podem colocar essas dúvidas que depois nós vamos incluir na lista de perguntas a serem feitas. E outro recado também é, mesmo sendo uma gravação, não deixem de colocar a água para ser fluidificada. A espiritualidade sempre aproveita todas as oportunidades para auxiliar e para fazer o trabalho, tanto de cura como de esclarecimento. Exatamente. Vamos para a nossa leitura habitual, Robson? Vamos lá. Então, nós temos aqui o finzinho, né? Nós estamos no finzinho do livro O Essencial, cortes, né? Trechos curtos do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 28, o antepenúltimo desse livro, tem o título Sempre Adiante. Quando o fracasso apareça, tentando gelar-te a coragem, não esmoreças. Usa a paciência e a fé em Deus, sabendo, porém, que semelhantes qualidades não são recursos estanques. Recomeça o trabalho que te caracteriza as atividades buscando novo caminho. Se ainda não existe esse ou aquele esquema para tarefas novas, reinicia-te no relacionamento com os outros. Sai de ti mesmo e procura a convivência com aqueles companheiros que, porventura, te possam auxiliar no cultivo de propósitos diferentes a que necessites, talvez, inclinar-te. Faze-te alguém à vista dos demais. Alguém disponível. Age, ainda que seja atendendo aos diálogos da via pública, sem o intuito de absorver o tempo alheio. Ouve o que se fala e emite os apontamentos que consideres justos e humanos, no clima dos assuntos em foco, sem criticar a ninguém. Se comentas as provações de algum companheiro a quem consigas doar alguns minutos de esperança e reconforto, faz isso com amor, sem exibição de benemerência. A convite de amigos que te solicitem a atenção e o concurso para execução de tarefas, julgadas à conta de inexpressivas e pequeninas, aceita os encargos que te forem conferidos, demonstrando gratidão e alegria, porquanto é provável que aí encontres as tuas melhores oportunidades de reerguimento para a reconquista da paz que necessitas. Ainda mesmo registrando lamentações de pessoas queridas acerca de falhas e quedas nas quais possivelmente hajas incorrido em dias passados, silencia e trabalha sem azedume e sem acusações para pessoas quaisquer. Não dramatizes problemas superados, nem te detenha a minudenciar obstáculos vencidos. Não te concedas o luxo das recordações vazias de construtividade e segue adiante, à procura da tranquilidade que o novo engajamento em serviços te propiciará. Recorda que nos caminhos evolutivos, as tribulações e as provas caem sobre todos nós, espíritos encarnados e desencarnados em aperfeiçoamento. Quando isso te ocorra, valoriza o tempo e age, desvencilhando-te de quaisquer ideias pessimistas que te estorve a alegria de viver. Se caíste, levanta-te e caminha, e lembra-te de que Deus, em qualquer realização a que te afeiçoes, nunca te negará um ensejo de recomeçar outra vez. E uma frase que ele separou: no que acontece, Deus faz o melhor. Esse trecho não tão curto, mas que consta aqui do livro O Essencial. E se trata de um texto essencial, né?
nos incentivando à coragem, à busca, ao não desânimo, ao buscar novas pessoas, novos meios para a gente respirar um ar puro, um ar novo. Às vezes nós somos tão absorvidos em dores e em sentimentos que a gente não aceita mudar. E não percebe que, às vezes, as próprias pessoas que circulam pela nossa vida são os impulsionadores, aqueles que nos mudarão a maneira de ver, a maneira de trabalhar e tudo, né? É verdade. Sempre a gente tem a chance de recomeçar, né? Aquela frase célebre do Chico: a gente não pode voltar no passado para mudar as coisas e fazer um novo fim, né? Mas a gente pode fazer um novo começo para as coisas agora, né? Fazer um outro futuro. Então, se a gente imagina que nós temos esse poder, né, de mudar o nosso futuro, nós temos o poder de mudar o nosso futuro de acordo com o que nós estamos fazendo agora. Acho que essa é a profundidade dessa lição, né? Exatamente. Convido todos a respirar profundamente, a relaxar o corpo físico, a elevar o pensamento ao alto e nos conectarmos com a egrégora mais sublime do amor e da paz. Pedimos a Ti, Senhor da vida, a permissão para uma vez mais adentrar em Tuas correntes de amor e de luz. Rogamos aos bons espíritos que nos orientem neste trabalho abençoado. Peço a Jesus que junto de nós possa estar estendendo sua mão amiga, apaziguando os nossos sentimentos, mostrando as nossas direções. Nesse instante, agradecidos por todas essas falanges de luz que neste momento nos envolvem, nos colocamos a serviço do amor e da caridade, para que seja feita a sua vontade e não a nossa. Para que sejamos apenas humildes instrumentos a serviço do amor e da caridade. Desta forma, Senhor, agradecidos por ter escutado as nossas preces e por nos trazer o Teu amor em cura manifestada, em luz manifestada, em esclarecimento manifestado. Com humildade, colocamos as nossas faculdades mediúnicas a serviço do amor e da caridade, para que se cumpram os Teus desígnios e as Tuas. Bendito seja o nome santo de Deus. Bendito seja a presença sublime do Criador. Bendito seja a força e a presença destes seres ascensos do amor, que aqui se fazem presentes e se manifestam em nossas vidas. Bendito seja o servidor da paz e o trabalhador do amor. Saudações energéticas vos trago uma vez mais do mundo espiritual. Boa noite, amados e benditos filhos e filhas de Deus. Ao escutarmos as belas e os belos e sábios conselhos do nosso instrutor Emmanuel, precisamos refletir sobre a nossa existência. Quantas vezes já escutamos falar sobre obsessores, perseguidores, espíritos
maléficos, zombeteiros, que acabam nos cercando e nos envolvendo. Então acreditamos muitas vezes que a ação maléfica destas forças se dá pelo atrapalho da nossa caminhada, pelo atrapalho na profissão, no amor, no financeiro, no espiritual. E grande parte das vezes, claro, tem um reflexo grande e importante nestas áreas. Mas a grande maioria dos nossos irmãos, eles acabam nos envolvendo com energias tão densas, das quais faz com que nós começamos a perder o ânimo e a vontade. O ânimo para trabalhar, para servir, para aprender. O desânimo para começarmos a desistir das nossas tarefas, das nossas pesquisas. E rapidamente vamos aos poucos nos isolando, ficando sós. Então, não aceitamos e não vemos mais interesse nas conversas edificantes, nos momentos a sós com a família. Buscamos estar o tempo todo nos ambientes mais agitados e tumultuados, para que não venhamos nos sentir só, mesmo que a solidão seja opressora em todos os ambientes. Quando esses casos ocorrem, rapidamente isolados, começamos a abandonar os amigos, a não conversar mais com os companheiros, com os esposos, com as esposas. E então entramos num ciclo repetitivo de pensamentos equivocados e indesejados. Começamos a não achar mais graça no que fazemos. Começamos a olhar com problemas e dificuldades a nossa vida, a nossa existência e de tudo que fazemos parte. Começamos a estar minados pelos pensamentos mais estranhos, quando não ridículos, no dia a dia. E neste processo lento e gradual e sutil, vamos nos entregando. E quando nos deparamos, estamos com a estrutura interna bastante abalada e transtornada. Então, nosso humor começa a oscilar de uma forma inimaginável, como uma grande montanha-russa dos sentimentos. Os pensamentos voam em uma velocidade que nem nós, em plena consciência dos atos, conseguimos acompanhar entre a alegria, a explosão, a tristeza e o desespero. Oscilamos de uma forma inimaginável. Os pensamentos autodestrutivos começam a fazer moradia no ser. E quando nos damos conta, estamos tão interligados com estas forças que já não sabemos mais reconhecer aquilo que é nosso e aquilo que nunca foi e nunca será nosso. Este é o grande trabalho do qual a espiritualidade tem falado por trás de todos os servidores, padres, pastores, freis, médiuns, sacerdotes, mestres, guias, para que você possa saber que em todos os instantes da sua jornada, você jamais perderá as rédeas
da sua jornada. E que qualquer instante e a qualquer momento você poderá recobrar as suas ações, a sua busca. Como diz nosso querido instrutor, ao cair, levante e comece novamente. Ao derrapar na estrada, suba, venha a ela novamente e siga a sua jornada. Precisamos, neste momento, reciclar tudo aquilo que nos cerca, que nos envolve. Compreender a necessidade da vigilância e da oração. Mais do que nunca, médiuns estão reencarnando com suas mediunidades ostensivas, independente das crenças ou das descrenças. Então, estes atos têm sido muito mais frequentes. E quando nos entregamos à mediunidade abençoada, ao convívio constante aos servidores da luz, então, eis que na noite escura raia os primeiros raios solares a iluminar e abençoar aquela linda paisagem que é a sua vida. Ainda vemos e acompanhamos muitos médiuns que se negam a ir aos seus trabalhos ligados à mediunidade e à espiritualidade por não estarem em condições elevadas e equilibradas. Então acreditam não serem os veículos do amor. Precisamos acordar para estas condições também. O médium sempre estará nos processos das oscilações entre o humor e o mau humor. Mas isso não o impede jamais de servir com amor e com responsabilidade nas causas sublimes da luz. Nos dias mais difíceis, cabe a você se entregar ao trabalho amoroso para que você possa receber aquilo que tanto necessita. Médiuns, o trabalho da espiritualidade e da espiritualização é para vocês e não de vocês para o próximo. Olhai para os belos ensinos do Cristo, aquele que pouco tem e dá o que lhe faz falta é o que mais tem contribuído às tarefas. Mesmo nos dias que você se encontra com os pensamentos equivocados, vá à sua fé, ao seu local de trabalho e se entregue com o amor de que você necessita do cuidado e do zelo, e então receberá. Pois a caridade sempre estará no dar para receber. Não há sombra de dúvidas que vós sois o amor. Como Jesus nos ensinava, o sal da terra. Sejamos a essência sublime a iluminar e abençoar os caminhos por onde passamos. E não temais, jamais, as provas que vos chegam, pois estas estão perto do seu término e a sua vitória ainda mais perto de chegar às tuas mãos e ao teu coração.
Eu me chamo Oikenaz. Sou um amigo espiritual. Paz e luz a todos. Me coloco a serviço para poder auxiliar as dúvidas que já chegaram e que sempre chegam, meu filho. Olá, mentor Oikenaz. Que alegria te receber e poder direcionar essas perguntas. Eu vou confessar que na gravação eu tenho a facilidade de não ter que prestar atenção no chat e ao mesmo tempo na mensagem. Então fica mais fácil selecionar as perguntas. E uma curiosidade é que uma das perguntas que eu tinha selecionado, que é mais um desabafo, tem muita relação com a tua mensagem de hoje, né? Então eu vou fazer essa colocação primeiro. A Fabiana Silveira, ela fez a seguinte pergunta na forma de desabafo: por que eu fui escolhida? Não se fala em livre-arbítrio, eu não tive o meu. Eu nunca fui dona da minha vontade. Por quê? Eu não quero isso, é só sofrimento que eu passo e só dor dos outros. Minha querida e amada filha, e é exatamente pelo livre-arbítrio que você tem isso. As tuas escolhas ao reencarnar foram súplicas para ajudar as dores alheias, as quais você negligenciou no passado e que você suplicou para auxiliar e amparar, assim não se perdendo mais nas lamentações e nas queixas da dor. A livre decisão de parar a qualquer instante, você ainda a possui. Mas como transformar uma tarefa tão abençoada como a mediunidade? Quando olhamos e vemo-la apenas como dor e obstáculo. Como poder compreender as faculdades sublimes da alma quando acreditamos ser o poço das lamentações, o muro das lamentações? A mediunidade, minha filha, ela não é para ser um fardo. Mas se a sua tem lhe causado esse peso, será que não encontramos-nos no momento mais oportuno para questionar o porquê tenho estado tão sofrido diante das bênçãos que recebo? E quando você vê a dor de um irmão e você tem a oportunidade de abençoar e agradecer por aquela dor, por aquele sofrer, não ser seu, não fazer parte da sua caminhada? Como não agradecer quando recebemos em nossos campos vibracionais aquele irmão que padece das dores da alma, das dores da matéria, e você é apenas um veículo para acalmar, para curar, para apaziguar aquela alma? E você olha e diz: obrigado, Senhor, por não ser o meu corpo, a minha mente e os meus pensamentos amargurados em tão duras provas da existência. Feliz do médium que sente e aprende, comparado
aquele que precisa espiar na matéria para aprender na dor, não de minutos ou de instantes, mas de anos, de décadas, de vidas. Olhar com mais amorosidade o trabalho benéfico da cura da alma e do espírito. Obrigado, mentor, pelas colocações. Seguindo essa linha de raciocínio sobre livre-arbítrio, tem uma pergunta de Giovana Mota, e ela disse assim: boa noite, mentor. Gostaria de entender por que tenho tanta facilidade em carregar culpas e dores. Tenho sempre a impressão que faço escolhas erradas. Por que alimento esses sentimentos? Porque é o que você acredita, minha filha, que você recebe. Quanto já tem sido falado sobre o poder da ação e reação, a lei da causa e efeito, a lei da atração, a lei do retorno. Como posso cheirar rosas se não semeio flores? Como posso viver na leveza e no perfume da natureza se os meus pensamentos são mais áridos e duros que o deserto do Saara ou a densidade do Mar Grosso, do Mar Morto, perdoe-me? Não existe a possibilidade de vermos a luz se não ligarmos o interruptor. Enquanto você olhar para a sua caminhada como uma eterna devedora e por isso digna de sofrer, então teremos as mais duras dificuldades de trazer a você as bênçãos. Mas quanto mais você ver que nesta vida você não veio para pagar, veio para aprender e a viver, a transformar, então você abre todas as possibilidades do mundo para que nós, os amigos invisíveis que vos acompanham, possa orientar e dirigir. Como olhar a luz se ando com os olhos fechados? Como receber o alívio do descanso se não paro jamais nas minhas andanças? Precisamos aceitar que somos frágeis e nessas fragilidades aceitar que somos merecedores da luz e do amor. Pois volto a refrisar, nenhum ser veio a este mundo para sofrer. Obrigado, mentor, por esses esclarecimentos bastante pertinentes, né? E que completam a pergunta anterior. E já que o assunto caiu para a missão de vida, escolhas e projeto reencarnatório, né? Tem uma pergunta de Lucas Severo sobre essas escolhas no campo profissional. Então ele disse assim: mentor, é possível, além do nosso próprio desenvolvimento, nos comprometermos com alguma profissão? No meu caso, ultimamente venho pensando muito em seguir um caminho diferente. Pode me esclarecer? Sim, meu querido filho. Em inúmeros momentos, andamos com os olhos vendados
aproveitando o fluxo que passa por nós. De forma imatura, vivenciamos, experienciamos e andamos seguindo aquele fluxo, sem nunca ter parado para olhar e refletir o que ele tem trazido até nós. A necessidade da mudança, também falada por ti, ela se dá num instante em que acordamos para o automatismo da vida, para o ciclo repetitivo das reencarnações, e então buscamos uma tarefa nova, com desígnios novos e com caminhos esclarecedores. Este é o momento em que a luz se faz em teus pensamentos, e então rapidamente você busca uma alteração constante na sua maneira de ver, de escutar, de interagir com tudo que está ao seu redor. O primeiro indício sempre será a necessidade da mudança de algo físico que possuímos. E então, depois, por último, chegam as transformações do espírito, as mais valiosas e as mais transformadoras. Obrigado, mentor. Vernei Pedroso fez um comentário na live que foi descrita a concepção de Jesus, não é? Então ele disse assim: gratidão, mentor e amigos. Agora me caiu os butiás do bolso, pois sempre ouvi dizer que Jesus havia sido concebido do Espírito Santo. E ele põe bastante interrogações depois dessa frase. Claro que sempre tive dúvidas. Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Meu querido filho, se você buscar a história, você vai ver que outros deuses do passado também vieram de nascimentos especiais. E o libertador do povo cristão não poderia ter um processo natural e humano para mostrar a sua divindade. Sempre existiu uma grande movimentação para que se perdesse e se desconfigurasse a grande imagem de Jesus em nossas vidas. O Império Romano, que perdia imensamente as suas forças à medida que os anos e que os séculos passavam, iam perdendo o poder do qual, por muitos séculos, dominou a Europa, o Oriente. Fragilizados agora, ainda mais por não conseguir calar e silenciar os humildes seguidores do Cristo, se uniram a Ele. E então, daquele instante em diante, começa uma grande tarefa de transformar o judeu homem em Deus. Então, digno de suas divindades, ele não poderia ser concebido pelo ato sexual. Um Deus? Não. Então elimina-se a concepção material do nascimento do Cristo, para podê-lo colocar no pedestal dos deuses. Aquele homem era um homem-deus, um Deus-homem. Os espíritos se manifestaram, sim, a Maria, a José, pelo processo sublime da materialização dos espíritos,
anunciando a vida e a vinda do Salvador. Se preparou Salomé, João Batista, como mensageiros, mas todas as concepções são geradas do mesmo processo aqui neste planeta. E Jesus, na sua mais sublime leveza, sempre disse-nos: eu não vim destruir as leis, eu vim cumpri-las. E a lei da reprodução, ele também a cumpriu. Com amor e com maestria, para dizer que nós, simples mortais, espíritos atrasados em evolução, poderíamos também alcançar a luz, mesmo diante da formação da matéria. Para Deus, todos somos espíritos santos. Mas a santidade de cada um está no amor, na luz que propaga e que espalha. Que coisa mais consoladora isso, mentor, não é? A gente deve mesmo seguir esse pensamento. Tem uma pergunta de Maria das Graças Rodrigues, Maria da Graça Rodrigues, que foi quando foi falado sobre a importância da gratidão. E ela fez a seguinte pergunta: querido mentor, eu nas minhas orações agradeço e também peço. Então só devo agradecer? Obrigada. Não, minha filha abençoada. Você deve pedir, e pedir muito. A gratidão é um sentimento mais nobre que o ser deve ter e exercitá-lo. Mas temos que ser gratos também por ter coragem em pedir. Porque se não pedir, como chegará até nós? E Jesus que nos ensina isso. Tudo aquilo que pedirdes em oração vos será dado. Ele nos motivava e nos incentivava a pedir. Por que hoje não pode mais? Peça, e peça muito. Peça com cuidado, porque o que pedires em oração receberá. E aí depois nos restará a gratidão por aceitar, mesmo se não era perfeito como imaginávamos, mas exato como pedimos. Obrigado, mentor. Uma pergunta de Leonardo Silva sobre mundo de regeneração. Ele disse assim: olá, mentores. Depois do contato extraterrestre na Terra, todos os espíritos e extraterrestres ficarão materializados e vamos poder dialogar com todos sem precisar de mediunidade? Não, minha filha. Não. A regeneração é um estado de sutileza do espírito e não de uma mudança tão intensa como esta que imagina. Chegará o momento, meu filho, em que não precisarão mais de corpos físicos. Então compreendemos que a vida não será na matéria, que a vida será no espírito. Mas então estamos falando dos mundos felizes, não dos regenerados. Ser regenerado não quer dizer ser evoluído ao ponto de ser luz a iluminar tudo. Mas é um ser que reconhece as suas falhas e trabalha com amor, não mais com lamentações, apenas com amor. Com respeito ao olhar a dor e o sofrimento e a condição adiantada ou atrasada
daquele que caminha junto a nós. Regenerar é o estado de olhar que temos inúmeras feridas e que podemos curá-las com a luz, com a calma, com a tolerância. A comunicação entre os mundos ainda será via mediunidade, mas a mediunidade mais livre, aonde todos poderão acessar pela intuição as informações do além de forma mais serena e mais clara. Mas isso que vos falo também não é para o primeiro dia de estado regenerado, mas para um processo de conquistas, de buscas e de aperfeiçoamentos ao longo dos séculos que virão. Obrigado, mentor, pelo esclarecimento. Uma outra pergunta também sobre evolução genética no planeta, mas de um cunho um pouco pessoal, foi feita pela Aparecida Caleço. Então ela disse assim: boa noite a todos. Mentor, minha sobrinha neta tem 5 anos. Nasceu com hipoplasia dentária, ausência de esmalte nos dentes permanentes. É kármico. Ouvi sobre adequação da arcada dentária. Sim, minha querida filha, no caso específico deste ser, ela é referente a uma existência anterior. Qual é? Não temos a permissão de dizer e nem seria relevante. Mas os atos aos quais levou a necessidade para sentir esta sensibilidade que ela sente é em relação a escolhas do passado. E nesta vem para expiar e não mais provar. A expiação é o término absoluto das provas duras, porque nelas estamos apenas para ajudar e a orientar aqueles que passam e passaram pelas mesmas situações que nós, com amor, com tolerância e com resiliência e resignação. Ampare, acolhe, ame, e assim, e a medicina terrena, ela encontrará inúmeros recursos abençoados para aliviar e auxiliar muito no tratamento e no encaminhamento de nossa querida criança. Quando eu me refiro a criança, meus filhos, nem sempre eu estou falando de crianças, porque vocês também são crianças, viu? Ainda bem, mentor, porque aí nós temos ainda bastante prazo para o desenvolvimento, não é? Um outro pedido de ajuda chegou nos seguintes termos, foi feito por Fátima Paris. Mentor, sou uma pessoa mais introvertida, mais quieta. O fato de não sentir tanta vontade de sorrir, devo entender que estou no caminho errado? De maneira alguma. Meus filhos, não é aquilo que expressamos, mas é aquilo que vivemos. Você pode ser introvertida, quieta e jamais sorrir, mas praticar o bem e a luz e fomentar a felicidade e a alegria do próximo. Pelos gestos, pelas atitudes, pela maneira que envolve aqueles que são próximos a ti. Ainda precisamos compreender que não é o que se expõe que determina quem eu sou, mas é aquilo que eu vivo no meu íntimo que diz quem eu sou. Mentor, agora estamos completando 50 minutos de gravação. Temos tempo para mais perguntas? Temos sim, meu filho. Então tem uma pergunta interessante aqui de number 5. Mentor, os espíritos evoluídos
são mesmo menos puritanos do que os encarnados? O que tratamos como tabu, os espíritos evoluídos parecem tratar como algo comum. Seria o puritanismo um desequilíbrio? Não necessariamente, meu filho, um desequilíbrio. Nós viemos de inúmeras crenças que foram colocadas pelas religiões a dominar, a controlar uma massa populacional aonde os limites da ética eram muito precários. E como todos os ensinos ainda no campo da religiosidade, das leis éticas e morais, advém ainda das religiões, nós ainda carregamos inúmeros resquícios destes tempos mais duros e difíceis. Quando compreendermos que a sexualidade ela é necessária para ser vivida com amor e com respeito, que o procriar não é apenas para ter filhos, mas para amar e respeitar. Que o prazer não é obra do demônio, mas movimento do amor. Quando aos poucos começarmos a entender que a vida é a simplicidade, o respeito e o equilíbrio, então os tabus ruirão. E aí acenderá imensamente a luz em nosso ser. Mas veja que falar desta forma, em nenhum instante falamos da libertinagem, do desequilíbrio, porque estes sim geram inúmeros transtornos ao espírito, mas não condenações. Talvez por trás de todo o tabu ou as coisas que ficam muito rígidas, existe um julgamento, não é, mentor? Então é como se a nossa mente, quando ela está presa ao julgamento, aí sim seria um desequilíbrio? Talvez é uma coisa assim? Provavelmente sim, filho. Esse seria o caminho mais próximo de podermos explicar de forma simples e rápida. Certo, mentor. Mais uma pergunta ou o senhor gostaria de fazer a prece para auxiliar as pessoas? Mais uma, meu filho, aí depois nós encerramos. Certo. Então, uma pergunta de Gianni Facchini. Querido mentor, boa noite. Hoje me deu uma tristeza, saudades do meu marido, João Freire, que faleceu há 1 ano,8. 1 ano e alguns meses, né? Não quero prejudicá-lo, mas é impossível não sentir saudades. Ele me vê chorar? É impossível não sentir saudades, assim como é impossível ele não sentir saudades. Quando o espírito encontra-se em um estado mais elevado de consciência, em um ambiente mais leve das vibrações, então é possível sim, quando em equilíbrio, ver o sofrimento, a saudade daqueles que aqui ficaram. Mas a saudade não causa sofrimento ao espírito. A saudade é a lembrança sublime do amor vivido e experienciado. E nesta vertente de emoções, as energias vão e vêm, independente de onde ele esteja. O sentimento mais nobre do amor, que por vezes eclode pela lembrança, pela saudade, é muitas vezes também um dos caminhos do arrependimento, do equilíbrio e do socorro. Lembremos, quando bater a saudade dos nossos entes
amados que nos antecederam ao mundo espiritual, a saudade construtiva elevará e abençoará. A saudade possessiva aprisionará e doerá. Convido a todos, nesse instante, a uma vez mais fechar os seus olhos. Para aqueles que estão com seu copo, seu caneco de água, envolva-o em suas mãos. Neste instante, benfeitores do amor, vos envolve em sabedoria e em esclarecimento. Limpam seu peito, seus chakras, com passes dispersivos do alto da cabeça aos pés, e estendem suas mãos fixas em direção do nosso coração. Sorvemos nesse instante a luz mais sublime do Criador, que banha nossa cabeça, que cobre o nosso ser e que é fortalecida pela luz desses irmãos. Nossos corpos iluminados em esperança, em harmonia, regenera as células, reequilibra os órgãos e cura as doenças do corpo e da alma. Respire profundamente, enchendo seus pulmões. Amado e bondoso Pai, neste instante rogamos por estes que solicitam a sua presença, pedindo, elevando os seus pedidos e os seus desejos para as coisas da matéria e para os amores do Espírito. Cubra-os com a tua bênção sublime, promovendo as realizações necessárias para a compreensão e para a evolução destes seres. Desta forma, agradecidos, Senhor, elevamos em graça o nosso amor a Ti. Respirem profundamente. Mexam suas mãozinhas, mexam seus pés e aos poucos vão voltando. Eu me chamo Oikenaz e sou um amigo espiritual que usa o aparelho fonador deste médium para se comunicar. Paz e luz a todos os corações. Então, na mensagem de hoje, o querido mentor Oikenaz falou um pouco sobre o desânimo e sobre o ciclo de pensamentos equivocados a que nos entregamos quando o desânimo predomina na nossa mente. E isso altera o nosso olhar com pensamentos estranhos, e ele disse até ridículos, não é? Então, quando nos dominamos por esse estado mental, acabamos até mesmo com pensamentos autodestrutivos, que fazem moradia no nosso ser e que acaba por fazer uma simbiose tão grande com energias densas que estão em volta de nós, que fica difícil separar quais pensamentos são nossos e quais são dos irmãos densos que estão em volta. Mas que nós não podemos esquecer que nós nunca perdemos a rédea da jornada, que na verdade mudar esse estado mental depende principalmente do nosso próprio livre-arbítrio. E ele diz então que devemos seguir a mensagem de Emmanuel do início, que é levantar e voltar a caminhar. Se a gente sair da estrada, subir e retomar a trajetória, não é? E ele deu um recado especial para os médiuns, de que
nessa trajetória de vencer o desânimo, o trabalho é da espiritualidade para vocês médiuns e não de vocês para o próximo. E ao mesmo tempo em que ele incitou nós todos, que somos também médiuns, né, para se entregar para a caridade e para o trabalho. E ele encerrou dizendo para nós não tememos as provas, porque elas estão próximas do término, e que nós somos amor, o sal da terra. E quando não tem assim muitos preâmbulos, igual no ao vivo, na gravação a gente consegue responder mais perguntas. Então hoje tivemos 10 perguntas e ele aprofundou bastante os aspectos sobre livre-arbítrio, sobre mundo de regeneração e sobre vários outros assuntos. Então, Jordelê, de volta. Você está sem som? Não sei por quê. Porque está destravado para mim. Não, tá o microfone desligado. Voltei mole, muito mole, como se tivesse dormido o sono mais profundo em pouco tempo, que a gente volta sem saber onde está. É bom que a gente volta refeito, não é? Quando é assim. Refeito, exatamente. Meus irmãos, desejamos muita luz a todos vocês, desejamos muito amor a todos. E se você chegou até aqui, né, falta bem pouco para retomarmos as lives ao vivo. E logo estaremos ao vivo, novamente, trazendo as mensagens mais sublimes, com certeza. Desejamos a vocês muita luz, muita paz. Obrigado a todos os trabalhadores do Portal Paz que aqui estão. Obrigado a vocês que aqui vieram. Obrigado pelas inúmeras contribuições que vocês fizeram e fazem. E obrigado, Robson, por estar sempre aqui, amparando, auxiliando nesses trabalhos extras. Fiquem com Deus. O ser humano enfrenta inúmeras dificuldades todos os dias. Todas ele sai vitorioso. Até hoje, nunca presenciei um ser humano fracassar.